A prisão é a pior punição que alguém pode receber quando se comete alguma transgressão na sociedade. Claro que estamos falando de países em que não há pena de morte, pois, sem sombra de dúvidas, em países que adotaram, essa é a pior punição. E se a prisão já é ruim para o cidadão comum, imagina para alguém que trabalha com a própria imagem. Por isso é tão raro alguns famosos irem presos. Mas ser raro não significa que nunca aconteceu. O primeiro dessa lista é um ator muito conhecido por quem curte filmes de heróis. Robert Downey Jr., que é hoje símbolo de superação por conta da batalha que travou contra os vícios em drogas, em nada lembra o Robert do passado. O ator super renomado hoje em dia foi preso em 1996 dirigindo em alta velocidade, na posse de drogas e um revólver. No mesmo ano, sob efeito de drogas, invadiu a casa de um vizinho e foi condenado a 3 anos de prisão. Aqui no Brasil também tivemos celebridades que foram presas. Quem não se lembra do polêmico caso do cantor Belo? Entre 2002 e 2007, Belo passou um dos momentos mais críticos da vida pessoal. O cantor foi acusado de associação ao tráfico de drogas após sofrer grampos de conversas telefônicas que mantinham com Valdir Ferreira, o Vado, apontado pela polícia como gerente do tráfico na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio. Nos áudios interceptados pela justiça, o traficante pediu 11 mil reais para comprar um tecido fino. Em troca, o músico receberia um tênis AR. Para a polícia, tecido fino era cocaína e o tênis um fuzil AR-15. O cantor se entregou à polícia em 5 de junho de 2002, após passar uma semana foragido. Ele ficou detido por cerca de um mês, até garantir um habeas corpus. No dia 4 de novembro de 2004, o cantor foi condenado em segunda instância a 8 anos de prisão, em regime fechado, por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Ele cumpriu 4 dos 8 anos e teve sua pena extinta em 2010. Símbolo de beleza, George Clooney se destaca não só por ser um excelente ator de cinema, como por ser um cara ativista, e por conta dessas posições políticas, o ator acabou se metendo em algumas confusões sem precedentes. No ano de 2012, após invadir a embaixada do Sudão em Washington, Estados Unidos, em um protesto contra as ações do presidente Omar al-Bashir, o ator acabou sendo preso. A polícia deu ordem para que ele e os outros manifestantes não entrassem na embaixada, mas a ordem foi descumprida. Poucas horas depois, o ator foi solto mediante pagamento de fiança. Outro caso brasileiro que gerou grande repercussão foi a prisão do cantor Renner, da dupla sertaneja Rick Renner. O Renner, que faz dupla junto com seu amigo, foi preso em dezembro de 2014, após bater em um carro em São Paulo, com suspeita de estar alcoolizado. Segundo o Ministério Público, o cantor ainda tentou fugir do local e só não conseguiu porque o carro não deu partida. Renner chegou a ser preso em flagrante, sendo liberado horas depois após o pagamento da fiança no valor de 10 mil reais. Em setembro de 2015, o músico foi condenado a 1 ano e 4 meses de prisão em regime aberto. A pena, entretanto, foi convertida em trabalhos voluntários para 2 entidades assistenciais. Renner precisou ainda pagar 4 salários mínimos que foram destinados a essas 2 entidades. Além da obrigação de prestar serviços comunitários, o músico teve sua carteira de habilitação suspensa por 2 anos e 4 meses, conforme estabelecido na sentença de 2015. E essa não foi a primeira vez que o sertanejo se envolveu em um acidente desse tipo. Em 2001, o artista foi condenado a indenizar a família de 2 vítimas fatais após um acidente em que ele trafegava em alta velocidade numa rodovia do interior de São Paulo. Após a perícia, ficou constatado que no momento do impacto estava numa velocidade de quase 160 km por hora. Em 2007, a justiça condenou Renner a 3 anos e 6 meses de prisão por homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar. A decisão de prender o músico foi revertida em multa de 244 mil reais e, mais uma vez, trabalhos voluntários. Não sei se vocês sabem, mas sonegação de impostos nos Estados Unidos é um crime tão grave que pode levar à prisão. O consagrado ator Wesley Snipes sofreu na pele essa rigidez da justiça americana. Ele foi preso no ano de 2010 e foi condenado a 3 anos de prisão após ter sido provado que ele sonegou impostos durante 6 anos. O juiz do estado da Flórida que condenou Snipes
afirmou que sua prisão serviria de exemplo para aqueles que não cumprem as suas obrigações com o Estado. O ator já havia sido declarado culpado por omitir informações em sua declaração de renda em 2006, mas na época o juiz o absolveu do crime. Dessa vez não teve a mesma sorte. O ator cumpriu preso os 3 anos da condenação e considera os piores anos de sua vida.